Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre patologias respiratórias. Entrando nas patologias respiratórias, a gente precisa compreender um pouco da anatomia e fisiologia humana, né? Então, relembrando, nós temos um processo de respiração no nosso organismo, que é a função básica para a existência da vida, onde acontece o que se chama de troca gasosa, ou o termo correto, hematose, né? Então, hematose significa troca gasosa, ou seja, é onde acontece a captação de oxigênio, a eliminação de gás carbônico, transformação de sangue venoso em arterial, que está dentro, que vai acontecer dentro dos alvéolos. Então, nós temos o ar inalado, vias aéreas, narinas, esse ar vai passar por faringe, laringe, traqueia, chegando aos pulmões, com o auxílio do diafragma, que é a nossa musculatura responsável, né, e que auxilia nesse processo de respiração, vai acontecer esse impulsionamento do ar para os alvéolos, que são as menores unidades funcionais do pulmão, e lá vai acontecer essa troca gasosa, lá vai acontecer essa hematose. O que pode caracterizar um problema na respiração, um problema na troca gasosa, é o primeiro conceito de uma patologia, que é a insuficiência respiratória. Então, a insuficiência respiratória é a troca inadequada de gases, ou seja, o nosso pulmão não está conseguindo respirar direito, não está conseguindo fazer uma boa ventilação, uma boa troca, uma boa perfusão. Então, a insuficiência respiratória é a dificuldade de manter os níveis de oxigênio e dióxido de carbono dentro dos valores normais. Ou seja, nós temos um valor mínimo, um valor aceitável de oxigênio e de gás carbônico, e eles têm que estar nivelados. A partir do momento que eu começo a ter mais gás carbônico do que oxigênio, eu, consequentemente, terei um problema. Então, esses níveis de oxigênio e dióxido de carbono alterados é uma insuficiência respiratória. Mas que níveis são estes, Éder? Então, a gente caracteriza, através destes valores, um quadro de insuficiência respiratória aguda. Quando a pressão arterial de oxigênio está abaixo de 60 milímetros de mercúrio e quando a pressão arterial de gás carbônico está acima de 50 milímetros de mercúrio. Ou seja, abaixo de 60, o O2 abaixo de 60, consequentemente, se o oxigênio está baixo, é porque o gás carbônico vai estar alto. Então, o O2 menor de 60 e um gás carbônico maior que 50 caracteriza um quadro de insuficiência respiratória. Esse exame a gente consegue verificar muito esses valores muito pelo exame chamado gasometria arterial, que é a aferição dos gases por uma amostra de sangue arterial. Uma insuficiência respiratória ela vai causar, na verdade, uma disfunção aí de qualquer fenômeno fisiológico anterior, ou seja, um problema nessas situações, nesses quadros, vai gerar a insuficiência respiratória. Então, eu posso ter um problema na inspiração e na expiração, ou seja, no fato desse pulmão não está conseguindo fazer uma completa absorção do ar e, consequentemente, uma eliminação. Então, isso já pode ser um problema. Eu posso ter problema na hematose alveolar, que significa troca gasosa, ou seja, esse oxigênio não está chegando por completo em perfeição lá dentro dos meus pulmões. Eu posso ter uma perfusão sanguínea diminuída. O que é perfusão? Perfusão é circulação. Então, eu posso ter uma circulação de sangue precária, diminuída, não consigo verificar isso, né? Na periferia, eu posso apertar os meus dedos, por exemplo, e eu vou visualizar eles sendo irrigados de novo. Isso é uma perfusão periférica. Eu vou ver isso a nível de gasometria e de outros exames sanguíneos para avaliar o quanto de oxigênio pode ter, e sangue, obviamente, pode ter na parte periférica do meu corpo. E disfunção tecidual. Obviamente que se eu ter problemas em inspiração e expiração, se eu ter uma troca de gases ineficazes e falta de circulação, eu vou ter problema nos tecidos, né? Eu posso ter aquela pele mais ressecada, cianótica, eu posso ter até uma necrose do tecido se eu não tenho oxigênio e sangue. Uma insuficiência respiratória ela pode ser causada por vários fatores.
Primeiro, pensando em traumas, em causas pulmonares, a gente tem traumas. Então, qualquer tipo de trauma que seja no pulmão pode gerar uma insuficiência respiratória. A embolia, né? Embolia gordurosa, embolia gasosa, tem que pensar, qualquer trombo, que é um pedaço de sangue colado na parede do vaso, né? Um coágulo, ou qualquer outro corpo estranho também é um trombo. A partir do momento que esse trombo se desloca, ele vira um êmbolo. E esse êmbolo ele pode ficar grudado na parede dos vasos e pode grudar num vaso importante, como uma artéria aorta, como uma artéria pulmonar, uma veia pulmonar, e aí causar um problema respiratório, então. Uma gordura, nesse caso, né? Mas hábitos saudáveis, hábitos de higiene, de alimentar ou de questão física, pode causar um problema de embolia gordurosa ou qualquer outro tipo de embolia. O edema agudo de pulmão, que é uma patologia que logo mais vai ser vista, mas o edema agudo de pulmão é aquela situação onde eu tenho o inchaço pelo excesso de líquido. Então, eu tenho um extravasamento daquele líquido, que teoricamente é para ficar mais na parte pulmonar, e ele está inclusive na caixa torácica. Então, ele está contribuindo para que o pulmão não consiga mais se expandir por completo, porque ele já está encharcado, ele já está cheio de líquido, e não tem mais espaço para fazer troca gasosa. Um choque pode gerar uma insuficiência respiratória, ou seja, o paciente pode ter uma queda da circulação, uma queda da pressão arterial e, consequentemente, ter um choque. Ou a septicemia, né, que é a sepse, que é a infecção generalizada, que é aquela infecção que agora toma o corpo inteiro, vindo de um órgão, vindo de um local e se torna sistêmico. Então, isso acaba carregando, né? Eu tenho pressão baixa, eu tenho quadros de hipotensão quando eu tenho paciente com choque, consequentemente com sepse. E um processo infeccioso no pulmão, então uma tuberculose, uma pneumonia, qualquer outro problema de infecção pulmonar pode resultar num quadro de insuficiência respiratória. Se eu tenho vírus ou bactérias no pulmão, eu consequentemente não estou ventilando adequadamente. Então isso já é por si só uma insuficiência respiratória. Como causas extrapulmonares, né, que não estão diretamente ligadas ou geradas através desses pulmões, nós podemos ter um paciente inconsciente, né, um quadro comatoso. Então, o paciente em coma vai ter, obviamente, um quadro de insuficiência respiratória, como se o pulmão dele esquecesse de ventilar, né, esquecesse de captar o oxigênio e acabar encaminhando isso para os pulmões. Consequentemente, eu posso ter um quadro de AVE, de acidente vascular encefálico, hemorrágico, que seria, ou até isquêmico também, que é quando eu tenho um extravasamento de sangue, né, no caso do hemorrágico, ou da mesma forma um bloqueio. Então, a embolia pode gerar, inclusive, um quadro de AVC, um quadro de acidente vascular. Quando eu tenho bloqueio daquele sangue, consequentemente, eu vou ter um quadro de insuficiência instalado. Intoxicação por drogas, né? Então, o uso de drogas, e aí a gente pode falar de drogas medicamentosas em si, ou a gente pode falar de outros tipos de drogas que vão causar vícios, e uma pessoa que usa isso de modo exagerado, ela pode causar depressão respiratória. Muitas drogas causam depressão respiratória. Então, deixam primeiro o organismo em êxtase, o sistema nervoso em êxtase, mas, consequentemente, começa um processo de anestesia, começa um processo de depressão respiratória. A própria anestesia, por si só, faz a mesma coisa, ela causa uma depressão respiratória. Então, o teu pulmão fica tranquilo, tua circulação sanguínea fica tranquila, fica tudo mais baixo no teu organismo, frequência cardíaca e respiratória. Consequentemente, um não retorno de uma anestesia muito prolongada, pode te gerar um quadro de insuficiência respiratória. As neuropatias e as miopatias, né? Então, qualquer patologia relacionada ao sistema nervoso, por baixa da comunicação entre os neurônios, pode agravar para uma insuficiência respiratória, ou qualquer causa de problemas cardíacos, miocardites e outras patologias relacionadas a coração e músculo podem gerar insuficiência respiratória. Se eu tenho relaxamento muscular, eu vou ter menos trabalho, menos gasto de energia.
Consequentemente, eu vou ter uma insuficiência respiratória. Então, eu vou ter o meu pulmão respirando um pouco menos. Não esquecendo que o coração é um órgão muscular também. Um diagnóstico, então, importantíssimo para eu identificar um paciente com um quadro de insuficiência respiratória é o quadro clínico dele, né? Então, visualmente, eu já vou ver esse paciente com uma dificuldade para respirar, né? Tentando puxar o ar mais do que o normal, né? Com aquela sensação de angústia, de abafamento, de asfixia, de não conseguir captar o oxigênio adequadamente. Então, ele pode entrar até em crise de ansiedade por causa dessa dificuldade para respirar. Associado a uma radiografia de tórax, que vai me identificar como está esse pulmão, e aquele pulmão mais branco possível é um quadro de insuficiência respiratória pior, né? Aquela massa esbranquiçada não deve existir, se existir é um quadro de insuficiência respiratória, e aí se descobre então qual é a causa, vírus, bactéria, tumores ou qualquer coisa do tipo. Fazer uma boa ausculta pulmonar vai conseguir dar um diagnóstico de insuficiência respiratória. Então, o médico vai avaliar os focos pulmonares desse paciente, ver como está, se tem muitos ruídos, se tem sibilo, se tem aquele chiado no pulmão, como está aquela estrutura pulmonar, que é sinal de que tem muito muco, que está tendo muita secreção, pouca troca gasosa, ou troca gasosa de modo não tão eficaz. E a gasometria arterial, que é o sangue coletado da artéria, preferencialmente, por ser mais fácil, da artéria radial, mas pode ser coletado de qualquer outra artéria, femoral também. É um procedimento só do enfermeiro, então exclusivo do enfermeiro, que vai me dizer a quantidade de gás carbônico, de oxigênio, que tem lá de bicarbonato, de sódio, todos os outros gases e mais outras substâncias que são responsáveis pelos processos aí de nivelamento arterial. Uma patologia que é dentro da insuficiência respiratória, que obviamente vai causar insuficiência respiratória, se chama SARA, Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto. Ou seja, aquele paciente que realmente tenta puxar o ar, que está ficando sem fôlego, ele fica angustiado. Então, por isso, Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto. Como que se caracteriza, então, um quadro desse? Na verdade, se descobriu isso em 1967, só por curiosidade, por um profissional cirurgião, que os pacientes dele, após a cirurgia, continuavam em ventilação mecânica, continuavam entubados, e mesmo entubados, mesmo em ventilação mecânica, eles ainda apresentavam quadro de dispneia grave, ou seja, eles evoluíam com dispneia, evoluíam com gravidade, mesmo entubados, que teoricamente não era para ser, já que eu tinha ar nessa quantidade, que eu tinha ar nesses pulmões. Como que se caracteriza um quadro de síndrome da angústia respiratória do adulto, ou síndrome do desconforto respiratório do adulto? Primeiro, é algo agudo. Então, a SARA não é nada crônico, é algo agudo, é algo que surge momentaneamente, instantaneamente, em decorrência de alguns fatores, mas não é algo de muito tempo. Primeiro parte do quadro ali de sintomatologia é hipoxemia grave, ou seja, baixa oxigenação. Hipo é baixo, oxemia, né? Oxi vem de oxigênio, então eu tenho um quadro de hipoxemia grave de baixa oxigenação. Pressão capilar menor ou igual a 18 milímetros, ou seja, conseguindo aferir essa saturação, conseguindo aferir a perfusão dos tecidos, eu observo que a pressão capilar lá, que está saindo dos pulmões, ela está saindo menor ou igual a 18 milímetros de mercúrio. E um infiltrado pulmonar bilateral, ou seja, um quadro radiográfico, uma radiografia de tórax, que é os dois lados dos pulmões comprometidos. Então, os dois pulmões estão comprometidos, eu tenho um quadro de SARA. Os alvéolos, então, para mostrar que os alvéolos que são extremamente afetados, que quando nós temos esse acúmulo de líquido nesse espaço alveolar, é esse acúmulo de líquido no espaço alveolar que está deixando isso a desejar.
Os sintomas de SARA. Então, nós temos taquipneia, ou seja, esse pulmão, antes dele ter uma baixa oxigenação e antes dele começar com movimentos respiratórios ruins, ele vai acelerar. Então, nós temos uma taquipneia. A questão da taquipneia é que nem sempre ela, neste caso aqui, nos momentos de SARA, um paciente com taquipneia não significa que ele está ventilando bem, porque a taquipneia é uma frequência aumentada e que pode ser de uma má qualidade, que é o caso da SARA. Então, nós podemos ter taquipneia, ou seja, essa respiração, essa quantidade de respiração por minuto pode subir de 24 movimentos para 28, para 30 movimentos, porque o organismo vai tentar compensar. Então, ele vai tentar fazer um mecanismo compensatório puxando mais ar para dentro. Porém, esse ar não vai ser mais superficial, não vai ser profundo, então não vai conseguir fazer uma boa troca gasosa. Então, eu vou ter taquipneia, dispneia, que é a dificuldade, então, que eu vou ter para ventilar, para respirar, seguido da cianose, porque se não está chegando oxigênio em todos os lugares, eu vou começar a ficar cianótico, né? Vou começar a ficar com a coloração mais azulada, mais arroxeada, por falta de oxigênio, por falta de circulação. Aqueles sons estertores, então, aqueles ruídos muito fortes no pulmão, né? Um quadro de sons estertores, um quadro de ruídos pulmonares ali muito importantes, seguidos de uma radiografia de tórax bilateral, ou seja, os dois pulmões eles estão comprometidos, né? As duas estruturas pulmonares estão comprometidas, como é o quadro visto na imagem aqui, onde eu consigo observar esses pacientes com uma radiografia de tórax mais comprometido, né? Um espaço mais esbranquiçado. As SARAs podem ter origens de pneumonias, né? Então, pneumonia, destruição de alvéolo, acúmulo de secreção pode gerar um quadro de SARA. As aspirações de suco gástrico, né? As famosas broncoaspirações. Então, isso pode ser característico como um quadro de SARA também. Né? A lesão do endotélio vascular, propriamente. Então, o paciente, às vezes, ele pode ter esse quadro gerado por isso. Então, eu tenho acúmulo ali de lesões, aquele vaso, né, aquela artéria importante, ela sofreu uma lesão, isso deixou aquele vaso meio aberto, isso deixou aquele vaso com alguns rasgos, algumas trombos formados, isso pode levar a uma SARA. E o edema agudo pulmonar, né, o chamado edema agudo de pulmão, EAP. Então, o edema agudo de pulmão é o acúmulo de líquido nos espaços alveolares e intersticiais dos pulmões, ou seja, é aquele acúmulo de líquido nos pulmões e ao redor dos pulmões. O pulmão ele é como uma esponja, então ele precisa ficar cheio de água e líquido e ar e ficar vazio novamente. Então vai ter água, vai ter sangue, né, que é o restante do líquido, e vai ter ar. Ele precisa se encher disso e se esvaziar ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Na fisiologia, funciona como uma esponja. Eu tenho a esponja molhada, e aí para eu conseguir fazer o processo que eu quero com ela, lavar alguma coisa, enfim, eu preciso tirar essa água dela para poder esfregar e, consequentemente, vai ter mais água. Os pulmões é a mesma coisa. A partir do momento que aquele pulmão começa a ficar muito encharcado, começa a ter muita quantidade de água, muita quantidade de sangue, ele já não consegue receber a quantidade de oxigênio que precisa, já não consegue receber a quantidade de O2. Então, deste modo, a gente tem o que se chama de edema agudo de pulmão. Então, nós temos esses alvéolos, que era para acontecer a hematose, né? Entrada de gás carbônico, saída de oxigênio, e que esse oxigênio vá para o corpo todo pela grande circulação. Nós temos os alvéolos cheios de água, e aí a quantidade de O2 e O2 e CO2 já é normal e menor, né, na verdade. Então, nós temos um problema com relação a isso. Então, ele pode estar inalando uma quantidade adequada, normal, mas a hora que essa quantidade chega nos alvéolos, ela não consegue ser trocada de modo correto. Então, consequentemente, eu vou ter esse distúrbio, e esse distúrbio pelos alvéolos cheios de água vai me gerar um edema de pulmão.
Como sintomas clássicos do edema agudo de pulmão, a gente também vai ter igual um quadro de insuficiência respiratória. Então, eu também vou ter hipóxia, vou ter hipoxemia. Por quê? Porque eu vou ter baixa oxigenação. O sangue não vai estar chegando com toda a força, não vai estar chegando com toda aquela qualidade, e eu vou ter pouco oxigênio nessa estrutura. Porém, apesar de eu ter pouco oxigênio nessa estrutura, eu vou ter aumento do esforço respiratório, da mesma maneira. Está chegando pouco oxigênio, o nosso organismo vai tentar compensar. Ele tenta compensar de que modo? Ele tenta compensar fazendo um esforço respiratório. Então, ele vai tentar compensar aumentando talvez a minha frequência e fazendo uso, inclusive, de musculatura acessória. Ele vai tentar compensar de algum jeito para que eu puxe mais aquela quantidade de ar. Isso gera uma redução da complacência pulmonar. O que é complacência? Complacência é elasticidade. Então, é a redução do meu pulmão captar uma quantidade boa de oxigênio. Então, eu vou deixar esse pulmão cansado, esse pulmão não vai conseguir se expandir totalmente para captar a quantidade de ar necessária. E a redução da relação de perfusão e ventilação, ou seja, ventilação é aquilo que eu inalo e perfusão é a quantidade que é absorvida para virar circulação. Eu até posso captar uma quantidade de O2, que é ventilação, mas eu vou continuar tendo uma má perfusão, ou seja, meu sangue vai continuar chegando ruim, de uma qualidade inferior, e não chegando totalmente na periferia, que é como deveria chegar. Então, eu tenho uma relação de ventilação e perfusão reduzida. E, na maioria das vezes, gente, um quadro de edema agudo de pulmão ele está relacionado a problemas cardíacos. Então, um paciente com EAP é um paciente que já está com o coração comprometido. E o edema agudo de pulmão ele vem como uma doença secundária, né? Uma patologia coadjuvante, uma patologia secundária ao que é o principal, que é o problema cardíaco. Em quadros iniciais, esse paciente vai ter esses acúmulos, né, de líquido, vai começar com ataque de apneia, com ataque cardíaco, com aqueles ruídos, com aquela sensação mais de abafamento no peito, né? Quanto mais isso for aumentando, vai vir a dispneia franca, então uma franca dispneia, ou seja, aquele quadro bem característico mesmo de muita dispneia no paciente, né? Um quadro de ansiedade, aquele paciente vai ficar agoniado, uma crise de ansiedade, dando a impressão de que realmente é algo nervoso, mas é algo respiratório, porque ele não está conseguindo captar a quantidade de O2 que é necessária. Com isso, ele vai ficar agitado, né? Nervoso, ansioso, agitado, vai ficar pálido, não vai ter mais circulação tão importante na periferia, então vem a palidez, seguido da sudorese, né? Que é o organismo tentando compensar isso e botando para fora, resfriando essa pele do paciente. A cianose, que vai ser nítida, né? No quadro de insuficiência respiratória, por edema agudo de pulmão, o paciente vai começar a ter pouco oxigênio, então a pele vai ficar mais fria e mais azulada ou roxa. E esses sons mais estertores aí de chiados, de ruídos no organismo, no pulmão. Em situações extremas, que são aquelas situações de emergência, daquele paciente chega muito grave, ou quando ele já está internado e se agrava, nós temos saída de líquido espumoso róseo pela boca e pelo nariz. Tem espuma por causa do quê? Do oxigênio. E é rosa por causa do sangue. Então, misturado o sangue com O2, que é o mesmo que era para estar acontecendo a troca gasosa dentro dos alvéolos do pulmão, não está acontecendo, mas o bombeamento de sangue continua. Então, o bombeamento de sangue continua, só que não tem para onde sair, então esse sangue começa a extravasar e começa a espumar, assim, como se fosse relacionado aí a afogamento, né? Vítima de afogamento, vocês colocam um pouco de espuma, assim, baba pelo nariz e pela boca, assim, é um quadro grave, extremo, de edema agudo de pulmão, aquela saída de líquido com espuma, uma coloração vermelho clara, meio rosa, relacionando então oxigênio e sangue saindo pelo nariz e pela boca. Como um quadro de uma patologia já em fase final, a gente tem o que se chama de baqueteamento digital.
O baqueteamento digital, nesses casos de paciente com patologias pulmonares, é quando o pulmão já está com umas condições muito severas, né? Então, já tem uma hipoxemia grave, crônica. Então, acontece a retificação do ângulo da unha e da base, ou seja, a base do teu dedo ali, unha, começa a ficar mais abaulada, começa a ficar mais arredondada com esse sinal aí de agravamento. Então, a gente conhece como hipocratismo digital, que é a base da unha um pouco mais arredondada, né, meio que cobrindo uma parte, às vezes até, do dedo, a parte superior, em virtude de que eu tenho pouca oxigenação, tenho menos sinais de circulação, sangue, oxigênio naquela região, então, consequentemente, eu vou ter um edema nessas áreas, né, um edema nessa região. Em casos mais graves, eu ainda posso deixar esses dedos em formatos de baqueta mesmo, por isso que baqueteamento digital, né, porque vem de baquetas, posso deixar a base da unha visivelmente edemaciada, né, relacionado a isso. É isso, pessoal. Obrigado, um abraço e até mais.